Olá, alunos, tudo bem? Vamos dar sequência aí na nossa aula, então, especialmente com as atividades de vetorização. E vou usar o exemplo do colega aí que vai precisar vetorizar a RS 734 para os seus produtos cartográficos. Então, vou aproveitar o exemplo dele para a gente estar treinando algumas técnicas de vetorização. Principais bases de dados para que a gente comece a utilizar ou obter dados cartográficos é essa possibilidade de abrir o Google Satélites aqui no QGIS, né? Lembrando que vocês já fizeram essa habilitação dessa ferramenta tá nos complementos. Se chama Quick Map Service. Acessar dentro do Quick Map Service e Google Satélites. Já abre aqui, né, a nossa região aqui em Rio Grande. Estou dando um zoom aqui para a gente localizar, né, a estrada Rio Grande Cassino. Vou dar um zoom aqui no Cassino, né? Vamos ver que ela começa aqui na sinaleira. Primeira coisa que eu vou fazer é salvar um projeto, então, né? Vamos lá, salvar para um projeto, aula prática em edições, né? Então, vamos colocar autorização, né? Não vou usar nem decidir e nem tio o nome. Eu vou dar um salvar. Você pode ver que está aberto já o satélite. E para a gente criar um vetor em cima dessa imagem, nós vamos precisar criar uma camada. Então, a gente vem aqui em camada, criar camada, nova camada shape. Nós estamos trabalhando na estrutura shape desde a aula passada e vamos continuar usando ela. E para localizar a pasta, né, o diretório, para a gente dar o nome, a gente vai clicar aqui nos três pontinhos. Tá? Isso é bem importante, achar os três pontinhos, porque a gente vai então já identificar o diretório. A gente vai colocar aqui então a RS underline 734 e eu vou criar, né, uma estrutura em linhas, tá? Você pode ver que o software já localizou o diretório, né, e o nome do meu arquivo que vai ser criado. Agora eu vou configurar, né, que tipo de dado cartográfico vai ser. Nesse caso, em linha, no sistema de projeção Sirgas 2000. Eu vou dar um OK. Você pode ver que apareceu já a minha nova camada aqui nas camadas, tá? E eu vou ativar ela. Eu clico em cima, né, com o esquerdo, habilito edição, né, e venho, né, aqui em adicionar linha. O importante é a gente sempre utilizar a mesma escala do zoom. Você pode ver que eu estou aqui de 1 para 8.723. Eu vou fazer toda a vetorização nesse mesmo zoom. Vou utilizar o mesmo padrão, né, de localização dos meus pontos, né, para a construção dessa linha. Tá? Você pode ver que o mouse já trocou, já ficou habilitado para inserir uma nova linha. E o primeiro ponto vai ser aqui na sinaleira. Então, eu vou clicando sempre aqui no canteiro central, né, para eu criar uma linha no meio dessas duas pistas, né? Considerando o zoom que eu já estou trabalhando. Então, esse primeiro exemplo eu estou usando, né? Estou usando um zoom mais afastado, né? Um zoom menor, né? Para mim andar, né, na imagem, eu vou usar as setinhas do teclado, né? Pode ver que eu posso continuar minha vetorização, tá? Andando, tá? Com andando pela imagem. Eu não preciso estar trocando de ferramenta dentro do QGIS. Eu posso usar as setinhas. Eu vou permanecer a mesma configuração do zoom. Vou estar fazendo a elaboração. Pode ver que eu estou acompanhando aqui a rodovia, pelo centro dela. O interessante dessa estrutura, pessoal, se você vai trabalhar com um número maior né,
número maior de rodovias, você pode criar a mesma camada, né? Cria uma camada por rodovias. Você pode colocar várias feições cartográficas dentro dessa mesma camada. Você não precisa estar criando várias camadas, né? Porque isso vai dar uma confusão ali no teu índice, né? Vou continuar minha vetorização aqui. Quando chegar no trevo, eu vou concluir, tá? Então, agora o que eu preciso fazer? Cheguei no final da minha vetorização, para mim concluir ela, eu vou clicar com direito. Tá? Cliquei com direito, ele vai abrir vai abrir para mim uma identificação do ID, né? Que vai identificar esse primeiro trecho. Eu vou usar um algarismo numérico, né? De 1 até infinito. Tá? Então você pode ver que a linha já foi criada, nós temos aqui uma feição cartográfica dentro da RS 734 linha. Né? E dentro dela eu posso, dentro da tabela de atributo, eu clico com direito em cima aqui da minha camada, em abrir tabela de atributo, eu posso identificar elas. Né? Além do meu ID, que relaciona esse primeiro vetor, tá? Eu posso estar adicionando outras colunas, tá? Como por exemplo o nome. Né? Os nomes geralmente são texto, né? Eu vou colocar aí um nome no máximo de 20 letras, tá? 20 caracteres. Vou colocar aqui RS 734, né? Posso colocar, né, mais variáveis, né? Vamos colocar assim, né? O estado de conservação, por exemplo, né? Texto também. Aqui, né? Vou colocar aqui, por exemplo, um estado bom, regular, né? Intermediário, ruim. Como eu posso colocar também números, né? Por exemplo, o transporte, número de transporte de veículos, né? Número de veículos, né? Número de veículos, tá? Dia, por exemplo, eu vou deixar números inteiros, né? Com 5 casas, por exemplo. Tá? Posso colocar aqui um número hipotético de 100 carros hora, 100 carros. Posso estar atribuindo informações geográficas dentro dessa feição cartográfica. Tá? Você pode ver que eu acabei não concluindo essa vetorização. Vamos dizer assim, tem parte 1 e parte 2, né? Eu quero continuar essa linha, né, aqui deixando o mesmo zoom, tá? Quero continuar a vetorização, tá? A partir desse ponto. Aqui eu vou deixar o mesmo zoom e eu quero que ele continue exatamente do final daquele vetor. Eu vou usar uma ferramenta bem interessante na vetorização, tá? Vem aqui em camada, painéis, tá? Tem dentro de ferramentas, barra de ferramentas, tem ferramentas de aderência, tá? Eu posso habilitar, por exemplo, tá? Esse ímã aqui. Quando eu vou aproximar o meu mouse do final da minha linha, já aparece um quadradinho rosa, ó. Quando eu faço meu primeiro ponto da minha segunda linha, ele já coincide o final da primeira feição com a segunda. Eu vou seguir aqui a minha vetorização, tá? Claro que é a mesma rodovia que eu estou separando ela em duas feições cartográficas, tá? Quantas eu estou usando um exemplo hipotético aí para auxiliar vocês, tá? Reais demandas dos trabalhos é vocês que vão estar configurando o QGIS aí para esse produto cartográfico, tá? Daí quando eu termino, né, eu vou concluir aqui no trevo, por exemplo, a segunda parte da vetorização, cliquei com direito, ele apareceu novamente a identificação do ID, então vai ser a segunda parte, o nome, né, continua o mesmo, né, RS 734, né, o estado, vou botar aqui regular, né, e eu vou colocar aqui, por exemplo, um número, né, maior, né, de veículos. Tá? Eu já consigo alimentar
as informações geográficas nesse processo de vetorização. Esse foi um exemplo de a gente utilizar uma estrutura de linhas para representação de uma rodovia. Tá? Eu posso vir aqui em salvar edições da camada. Tudo que eu fiz, né, foi criar uma camada e colocar feições cartográficas dentro dela, né, já está salvo lá na nossa pasta edições. Mas, por exemplo, eu vou querer agora usar uma outra forma de vetorização, uma outra escala. Né? Por exemplo, ficou uma linha, né? Eu vou conseguir visualizar, né, que a rodovia RS-734 está nesse processo aqui, nessa direção. Eu posso editar as cores, né? Posso editar, né? Por exemplo, forma de visualização dessa linha. A linha nunca vai obedecer a escala do mapa, sempre vai ter essa configuração que a gente está dando aqui na nossa camada. Tá? Eu vou desabilitar para não aparecer, ela continua aqui, tá? Mas eu vou desabilitar só para não aparecer. Mas agora você imagina que eu quero fazer um trabalho mais detalhado. Quero trabalhar numa escala de 1 para 1140. Eu consigo enxergar aqui as pistas, né, da minha rodovia. Aí eu vou trabalhar com uma outra estrutura de dado cartográfico, né, que são polígonos. Então eu vou criar uma nova feição cartográfica, camada, criar camada, shapefile. Clica nos 3 pontinhos para identificar o meu diretório. E agora vai ser RS 734 polígonos. Tá? Ok. Aí não vai ser ponto, vai ser polígono. Sistema de projeção Sirgas 2000, que é do nosso projeto. Então, ok. E aí vai ser uma outra estrutura, tá? Vou conseguir representar as duas pistas. Imagina. Você pode tentar fazer uma vetorização só de uma pista e de outra e depois unir. Pode fazer a volta, ir por uma pista e voltar pela outra. Tá? Como você preferir. Eu vou vetorizar inicialmente um lado da rodovia, pensando que depois eu volto pelo outro e faço o centro e depois eu faço uma mesclagem entre elas. Tá? Então você pode ver que já criou aqui uma camada, ela está vazia. Eu vou aqui então habilitar a edição e adicionar uma camada. Tá? Eu vou localizar o pórtico aqui, né? Que está o pórtico. Vou começar meu processo de vetorização, tá? Eu vou pelo um lado da rodovia sempre, tá? Você pode ver que ele vai ser uma área, né? Deixa eu cancelar aqui. Mais fácil vocês visualizarem assim, ó. Um lado do outro, eu vou criando, né, um vetor para representar o lado direito da rodovia. Seguir aqui sempre, né, vetorizando o lado direito da rodovia. Vai dar umas mensagens de erro porque ele vai dizer que é multiparts. Essa versão não deu. Tá? Às vezes pode acontecer isso, tá? Quando você passa por um lado para o outro, vai dizer que ele não pode criar uma versão multipartes, se você não configurar de forma certinha. Nessa versão não apareceu mensagem de erro, tá? Agora, quando eu cheguei no final de uma parte que eu queria representar, né, vou vir vetorizando o outro lado para formar uma figura, né, na estrutura polígonos para fazer essa representação da rodovia. Pode ver, dando um zoom que possibilita eu trabalhar num nível muito mais detalhado que uma estrutura de linha, tá? Aí, tá? Então, finalizei essa primeira parte, vai ser meu polígono 1, tá? Vou fazer a vetorização do outro lado aqui.
Então, um pouco mais rápido para a gente não se estender tanto. Tá? Claro que o grau de detalhamento, né, da vetorização está associado, né, ao cuidado que você tem aí para fazer essa vetorização. Poderia estar usando as próprias linhas pintadas da rodovia para fazer delimitação, mas essa velocidade que eu estou fazendo a vetorização é possível. Também não quero gerar mais vídeos de 1 hora, ser rejeitado pelo YouTube e está precisando mandar por e-mail para vocês, né? Certo? Terminando aqui. Então, agora eu tenho um segundo polígono que mostra o outro lado da rodovia, tá? Se eu diminuir o zoom, então agora vocês podem observar que eu tenho uma outra forma de representação, né? Um polígono da via da direita e um outro polígono da via esquerda. Eu também posso estar fazendo algumas edições associadas a essa estrutura. Nossa terceira estrutura de dado vetorial é de pontos. Vou citar um exemplo disso, tá? Exemplo aqui, então. Criando uma nova camada. Camada, criar camada, shapefile. Aí nós vamos chamar de RS734 pontos. Tá? Também numa estrutura de pontos, Sirgas 2000. Tá? Então, ok. Tenho aqui, habilito a edição, tá? Adicionar ponto. Usar como, por exemplo, aqui as paradas de ônibus, tá? Vou colocar aqui, tá? Um ponto sobre a parada de ônibus. Uma outra parada aqui, tá? Vou estar adicionando feições na estrutura pontos como referência de diferentes elementos que compõem a nossa paisagem. Tá? Posso editar eles, tá? Vou aumentar um pouco, colocar no vermelho, trocar a cor aqui, tá? Já a gente está trabalhando. Tá? Vocês podem ver aqui nossas 3 formas de visualização em escalas diferentes, claro, né? Então você pode ver que a linha na espessura que a gente configurou, ela vai ter sempre esses 2, 3 milímetros, né? Bem como os pontos, a gente coloca um tamanho definitivo, né? Lá nas configurações ele vai aparecer independente da minha escala que eu estou adotando no meu mapa. Diferente, né, do meu polígono, que ele vai herdar sempre a dimensão da minha realidade, né? Fazendo meu produto cartográfico. Tá? Então, você sempre tem que pensar como você quer mostrar esse produto cartográfico. Okay? Existem umas ferramentas bem interessantes também, além dessa de aderência, que estão disponíveis aqui na camada, na barra de ferramenta, de digitalização avançada. Você pode ver que não habilita aqui para nós, né, as ferramentas CAD. Né? Ou aqui a gente vem em painéis também, exibir painéis, tá? Digitalização avançada em forma de painel. Tá? Por que isso acontece? Porque para a gente fazer, por exemplo, um trabalho aqui de desenho urbanístico, por exemplo, pegar um terreno vazio, criar arruamento, quadras, lotes, a gente teria que estar trabalhando com um sistema de coordenada UTM. E a gente poderia fazer feições geométricas, né? Quadrados, retângulos, triângulos, desenhando aí um projeto urbanístico. Tá? Mas isso são casos mais específicos dentro da vetorização. Se você tiver essa demanda, você pode pedir orientação que eu te ajudo a fazer. Espero ter ajudado vocês aí com essa
videoaula de vetorização e em seguida vou estar gravando aí da cartografia temática. Ok?